o software utilizado e o arquivo, eles precisam conversar da mesma forma. Por exemplo, a gente tem alguns, se eu não me engano, o TF é padrão de linguagem, mas falando de como é a criptografia, essa é a palavra que eu queria usar. É, o arquivo ele precisa estar na mesma conversa em termos de codificação, de criptografia, com o software para que eles possam se comunicar e aquele arquivo entender que ele consegue abrir aquele arquivo e exibir todas as informações. Por exemplo, o que pode acontecer trazendo para o mundo do Windows, que é o mundo que a gente mais está acostumado. Alguém aqui já abriu algum arquivo em TXT, um .doc, que quando você abre o arquivo, ele só tem caractere especial que a gente não entende. É basicamente isso que aconteceria se o software não entende o arquivo que ele está lendo. Ele até consegue abrir, mas ele não consegue entender e interpretar o que está acontecendo com o arquivo, certo? E a gente, no Solaris OS, a gente também tem os tipos de arquivos diretórios, arquivos regulares e arquivos especiais. Os diretórios, eles podem conter tanto outros diretórios ou arquivos dentro deles. O que eu quero dizer? Você pode ter um arquivo de diretório. E você pode ter, dentro desse diretório, um arquivo .doc, um .ppt, um .sql, é, que está dentro desse diretório. Ou seja, o diretório no Solaris, ele também é tratado como um arquivo. Perfeito? Os arquivos regulares, qualquer coisa que o usuário quiser. Não importa o que ele quer colocar ali, ele vai aceitar naquele arquivo. E os arquivos especiais, eles precisam estar associados a um dispositivo de entrada e saída. Por exemplo, um arquivo que está associado a um token, por exemplo. Não sei se vocês se lembram de token de banco que a gente precisava utilizar. É um pouco antigo isso. Não muito, mas é um pouquinho. Que através do token você consegue validar algum tipo de arquivo ou sistema para utilizar. Por exemplo, onde eu trabalho, para eu poder acessar alguns arquivos, o token precisa estar conectado. É isso que ele quer dizer com arquivos especiais. Para validar os arquivos, você precisa ter uma relação entre dispositivo de entrada e dispositivo de saída. Certo? E os arquivos eles também podem ser sobrescritos remotamente, que é o Remote File Sharing, que é basicamente uma função de rede onde você consegue sobrescrever aquele arquivo de forma remota dentro da rede, sem precisar necessariamente acessar aquele arquivo como a gente faz no Windows. Então, como funcionaria? Você consegue via console ou via rede, mesmo terminal, modificar aquele arquivo de forma remota, sem estar no mesmo local que ele, mandando somente os comandos necessários. Bom, e os dispositivos e tecnologias extras que podem fazer dele um sistema único, além dele ser baseado em Unix, e o código-fonte dele ser aberto, depois de um tempo, ele migrou da versão base dele de Assembly para C e C++. Até porque essa migração, ela também faz sentido, porque o C e o C++, eles são linguagens que derivam do Assembly. Então, fazer essa migração durante os anos era meio que um caminho óbvio, assim, como usuário, como estudioso da área falando, porque se a linguagem evoluiu, então seria nada mais justo que o próprio sistema evoluir junto também, certo? Isso acontece até hoje, quando alguma tecnologia nova ela é atualizada, ela é melhorada, o próprio Windows, Linux, Apple, eles também atualizam suas versões e passam a utilizar aquela nova atualização por N motivos, segurança, desempenho, tudo mais que traga benefícios para o usuário. Certo? No Solaris a gente tem o D-Tracer, que é uma análise em tempo real de performance. Ou seja, você consegue. Quem aqui gosta de jogar, quem aqui tem alguma certa familiaridade com o jogo, sabe que no jogo a gente tem uma ferramenta que a gente chama de benchmark, que é quando você entra no jogo e você faz um benchmark da sua máquina para ver o desempenho que aquele jogo vai ter. O D-Tracer, a gente pode fazer esse comparativo com o benchmark, que nada mais é, você consegue ver o desempenho da sua máquina sendo estressada ao máximo, certo? Quando digo estresse, é sendo utilizada
né, em toda a sua potência. E a gente tem o ZFS, que é o Sistema de Arquivo Simplificada, que é onde você, qualquer tipo de programa, arquivo, qualquer tipo de programa consegue abrir ele. Basicamente, trazendo também para o Windows, tentando fazer esse paralelo, a gente pode falar que o ZFS ele é muito parecido com o sistema de arquivos do bloco de notas. Certo? Ele é um sistema de arquivo muito simples. Você não precisa de muitas coisas para que você consiga abrir um bloco de notas, certo? Um sistema simples consegue abrir ele, certo? E a gente tem o Spark, que é que nem o Jonathan falou um pouco mais cedo, que é essa arquitetura de processos escalonáveis, né? Onde o processador faz todo esse gerenciamento. Perdão, professor. Bom, o tratamento de deadlock do SunOS ele é um pouco complicado, porque ele trabalha na premissa de bloqueios. Sempre quando o deadlock ele pode acontecer, ele vai bloquear os arquivos, ele vai bloquear a thread que tem os arquivos e ele vai bloquear o tópico onde aquele arquivo está sendo rodado. Quando eu quero dizer tópico, é qual o local, quem do sistema está sendo responsável por utilizar ele. Aí ele bloqueia esses arquivos e só vai fazendo essa liberação de acordo com conforme o usuário vai precisando utilizar. Então, se eu tenho um sistema A e um sistema B e eles podem gerar esse conflito, o sistema ele vai bloquear os dois, vai bloquear aquele tópico também, e conforme eu vou utilizando, ele vai falando, beleza, a gente vai liberando conforme for tendo a necessidade para que a gente não tenha o deadlock, certo? Então, ele vai sempre trabalhar nessa premissa de bloqueios e sempre liberar quando necessário. Ele não libera, ele não simplesmente parte da premissa, como alguns sistemas que a gente chegou a ver aqui, que partem da premissa que não tem o deadlock, que o deadlock não vai acontecer. Certo? Aqui agora o Jonathan vai falar da parte de segurança do sistema. Opa, vou falar sobre um pouco sobre a segurança do sistema do Oracle, Solaris 11. O acesso do sistema ele é limitado e monitorado, que ele tem uma conta de usuário, como se fosse a senha que você utiliza para entrar no seu computador. Porém, a senha ela tem diversas padrões que você tem que seguir, né, a senha dele. E o acesso de rede é limitado dentro do Solaris 11, que ele é um sistema protegido contra invasão pela rede, né? O login remoto feito pelo usuário inicial, ele é permitido por uma conexão autenticada e criptografada com o protocolo, tá? E ele só aceita esse tipo de protocolo e você não consegue entrar em outro tipo de rede. E todas as tentativas de logins dele no Solaris ele é registrada. Ela tem proteção ativada para o kernel, arquivos e área de trabalho. Para o kernel, ele permite muitos daemons, acho que o nome é daemons, e comandos administrativos recebem apenas os privilégios que lhe permite operar com êxito. No sistema de arquivo padrão, todos os arquivos são os ZFS, né, que foi comentada, e a área de trabalho também, elas são protegidas pelo RBAC. Tá? Basicamente, segurança é isso, nos sistemas dos solares. Essa foi a nossa apresentação. Eu tinha preparado uma máquina virtual, só que eu não me atentei e eu baixei a ISO somente da versão console do Solaris 11, certo? Então, se o professor permitir, na próxima semana, ou até mesmo daqui a pouco, enquanto eu baixo aqui e instalo, eu consigo mostrar para vocês a parte da interface do Solaris, mas como eu já tinha algumas imagens, eu consigo mostrar também como o Solaris ele funciona. Como ele funciona, não, a parte da interface dele, certo? Enquanto a gente não tem essa parte da máquina virtual. Essa daqui é uma interface dele. É como se ele fosse. Essa daqui é o semelhante ao gerenciador de memórias. O gerenciador de memórias não. Gerenciador de tarefas do Windows. Onde você consegue ver tudo que está rodando, onde está alocado, o nome do processo, o que ele está usando. Perfeito? A gente tem mais. Aqui essa daqui seria a área de trabalho dele, né, da própria versão 11.
Perfeito. Aqui é só com um bloquinho de notas, com o terminal aberto. E essa daqui, essa imagem ficou um pouco pequena que eu tirei. Que ele consegue... Você consegue ter múltiplos programas rodando nele. Eu tinha elaborado algumas coisinhas também, mas sem a máquina virtual ficou um pouco complicado. Certo? Possui alguma pergunta? Perguntas, pessoal? Pode perguntar. Vou parar a apresentação, tudo bem, professor? Mas as Tudo perguntas bem. ainda estão abertas. Então, beleza. A parte de multiplataforma e limitação, vocês chegaram a ver também ou não? Não, essa parte de multiplataforma a gente não conseguiu localizar dele. Uhum. Certo? Ele tem, assim, a gente, no final do slide, nos últimos, a gente tem toda a nossa bibliografia que a gente utilizou. A gente usou a bibliografia da própria Oracle, que ela tem uma documentação muito completa do próprio Solaris, Nossa. mas a parte de multiplataforma a gente não conseguiu localizar. Mas ele é um Uhum. sistema muito leve e, assim, assim, pelo menos a parte de console. E o que eu estava vendo, com uma máquina de 4 gigas, você consegue rodar ele tranquilamente e fazer as coisas cotidianas do tipo uma pessoa que faz trabalho administrativo. Consegue usar um Solaris Nossa. tranquilamente, porque você vai ter o seu editor de texto, que a gente tem o OpenOffice, né? Que por ele ser baseado em Linux não, em Unix, muitas das coisas que a gente consegue instalar no Linux, a gente também consegue instalar nele. Então, por exemplo, o OpenOffice a gente consegue instalar nele, que ele vai usar tranquilamente, e uma pessoa que somente trabalha com arquivo de texto e arquivo de Excel, uma tabela, não vai nem assim. A pessoa vai sentir porque é uma interface completamente diferente, mas não é um impeditivo de trabalho, porque você consegue implementar numa empresa. Ele não é tão leve quanto aquele outro sistema que eu esqueci, que se você colocar um pente de 1 GB a mais, o sistema já não roda. Ele não é tão leve assim, mas ele tem no mercado, ele tem esse ponto forte, e por ser da Oracle, o banco de dados da Oracle roda assim extremamente bem nele porque a Oracle se preocupou em fazer essa integração do banco de dados com o próprio sistema deles, porque não faria sentido. É que nem a Microsoft. O pacote Office funciona muito melhor no Windows do que funciona no Mac. Né? Sim. Então, o banco de dados da Oracle, a gente tem muitos recursos no Solaris que permitem essa integração com o banco de dados. E eu já vi casos assim, durante que eu estava pesquisando, tem empresas que instalou em uma máquina virtual o Solaris, fez o Solaris servidor, deixou lá o banco de dados configurado da Oracle, enquanto todas as outras aplicações que rodavam em Windows, em Linux ou em Mac, ou estava na web, as pessoas sempre batiam a requisição no próprio Solaris. E toda a parte de segurança do banco de dados do Solaris, referente à Oracle, também estava sendo feito pelo próprio sistema operacional, porque eles já fornecem essas ferramentas. Eu usei o Oracle durante 4 anos na USP. É uma bruta de uma plataforma. Os alunos lá desenvolvem tudo usando o Oracle. Oracle não, desculpa, o Solaris. Era muito utilizado por um grupo de hipermídia lá que tinha na USP, que cuidava dessa área de parte gráfica, então parte visual. Eles tinham uma estação da Sun só para fazer essa parte. Então ele era muito bom para gráficos. Então tinha OpenGL já embutido na época, que era poucas máquinas que vinham, ele já tinha. A parte gráfica dele era muito top, assim, fazia muito. Não podia não ter a interface mais linda do mundo, mas ela conseguia ter poder de processamento para fazer as coisas mais bonitas. Não lembro qual foi o filme que era utilizado. Titanic não foi. Titanic usou Linux, foi o primeiro. Mas antes do Titanic, foi um filme que teve, eles fizeram inteirinho com máquina da Sun. Era bem legal. Essa é uma coisa também que em alguns fóruns a galera, a galera, eu não digo ficou dividida, mas a galera, o pessoal que tem mais experiência nos fóruns, assim, que, tipo, que já mexe em sistemas diferentes,
tinha uma galera que falava, não, para mim a interface dele é boa, eu consigo mexer tranquilamente, mas são pessoas que já utilizam o computador e já têm uma certa expertise, então a pessoa já tem a intuição, então a pessoa já vai conseguir pegar um sistema novo e conseguir usar ele, entender como ele funciona, porque já tem o know-how. Mas pessoas que não têm uma certa familiaridade, por exemplo, você chega na parte de, por exemplo, o menu iniciar, que ele não está escrito iniciar, ele está escrito applications ou aplicação, se estiver traduzido. E ele não tem a mesma disposição, por exemplo, do menu iniciar do Windows. Então a pessoa ela já vai sofrer um pouquinho para poder localizar o que ela precisa. E para instalar algumas coisas também é só via terminal, é só comando. Então, quem tem uma certa expertise elogia ele muito, e para quem não tem o know-how, fala que ele é um sistema que ainda precisa melhorar. Então, para quem trabalha com computador, ele realmente é bom, né, para poder fazer essas coisas gráficas, mas para quem está começando agora, que não entende muito, ele ainda deixa a desejar na parte de interface dele. Acho que o senhor falou mutado, professor, mas eu consegui fazer a leitura labial que o senhor falou, eu entendi. Exato. É isso daí. Basicamente, ele é um sistema operacional extremamente robusto mesmo. Eu gostei bastante dele. É um sistema operacional que vale a pena. Parabéns, é isso daí. Depois, se puderem mostrar, eu gostaria, porque eu, primeiro que mato saudade, é uma coisa que eu rodei 4 anos com ele. Trabalhei 4 anos seguidos com Solari, a USP inteira era Solaris. Então, várias vezes você chegava nos laboratórios, você precisava de alguma coisa, você estava em casa e precisava pegar alguma coisa no laboratório, você usava um comando chamado talk. Era o nosso WhatsApp. Online. Era o WhatsApp da época. Ah, Era o talk. E era feito dentro da rede da USP? da Solar, da USP, com Solaris. Então era bem legal. Então isso daí Se eu não é me uma engano, recordação. Se eu não me engano, a USP mudou. Agora eles usam Linux, porque na pandemia, no começo do ano, a minha namorada, tudo que eles precisam fazer, lá eles têm um diretório deles, cada aluno tem um diretório deles Isso, sempre foi. em uma máquina virtual, rodando Linux. Então, tipo, tudo que eles precisam acessar Tem é, Linux agora. é via terminal. Só que, tipo, ela estava acessando e ela não estava conseguindo baixar todos os arquivos de uma vez. Tipo, porque, não sei se no Linux, dependendo do comando que você dá, o terminal fica esperando uma resposta. Aí você tem que dar um Ctrl C e fazer tudo de novo. É, E ela não sabia essa ação que apareceu no terminal, que ele só ficava esperando uma resposta. Aí ela passou a credencial dela, eu acessei, baixei o que ela precisou. Ela falou, como você conseguiu baixar tudo de uma vez? Eu falei, daí eu expliquei para ela como funciona e tudo mais. Mas eu acho que a USP agora é tudo tudo Linux já. Linux. Então atualizaram. Mas era tudo máquina solar. É uma pena, porque eram umas máquinas nervosíssimas. Mas vai evoluindo, vai ficando ultrapassado. Isso daí faz 20 anos. A máquina não vai ficar 20 anos também nova, né? É. Então, chega uma hora que precisa trocar. A hora que troca o parque, aí é tecnologia que vem para a época, né? Porque isso daí é licitação. Então, a hora que vem, o cara vai, comprou a máquina, tá aqui, ó, é isso daí que vocês vão usar. E acabou. Mas eram as máquinas bem legais. Tá, ô, professor, aproveitando, já acabou a apresentação, tá? Agora é uma dúvida realmente que eu não consegui entender. Hum. Por que que parte dos Solaris eles conseguem monetizar e outra parte não? Tipo, como é que eles conseguiram fazer A parte que não é essa... monetizada é porque ela é muito dependente do Unix. Tem partes lá dentro que ela não consegue, não pode vender porque a tecnologia que ela usou é domínio público. Entendeu? Aí essa parte ela não pode monetizar. O que é monetizar? Não pode vender. Ela pode usar, você usa, mas ela não faz parte da venda. Então ela não pode vender para terceiros. Se, por exemplo, vou imaginar que o kernel, que o escalador de processos, que o escalador de processos eles têm usado uma tecnologia lá, um algoritmo que é público, que todo mundo sabe que existe, que é GNU. Eles podem usar, não tem problema nenhum, mas só que eles não podem cobrar por esse negócio. Então, se amanhã ou depois alguém quiser usar o escalador de processo deles, eles podem. E não pode fazer Ah, nada.
Aí o que eles fizeram, que não copiou de ninguém, que não está usando nada de ninguém, aí pode ser monetizado. Quer dizer, se alguém quiser usar, tem que pagar para eles. Tá, então, fazendo que nem eu fiz na minha prestação, trazendo para o mundo do Windows, é como se o Windows fosse público, mas o pacote Office não. Exato, por exemplo. Ah, perfeito. Ou, melhor ainda, se você quiser fazer essa comparação, o Windows, por exemplo, o Windows 11. O Windows 11 hoje ele pode rodar código de Android, por exemplo. Então, essa parte que ele roda o código do Android, eles não podem cobrar do cara, entendeu? Você não pode vender essa tecnologia para outra pessoa. Se a Apple quiser ela usar, ela vai usar. Ele não vai poder falar nada. Por quê? Porque o Android não é deles. Ah, ah, nem o Android é tecnicamente da Google também, por assim dizer, porque teve Exato. um tempo atrás que eles usaram um código que foi criado pela própria Oracle e a Oracle processou a Google e deu mó BO, porque. Então, esses pedaços de código, que é essa parte que é pago, o que é free, que é pago, entendeu? Se usar um pedaço de alguém e depois vender para alguém, você tem que pagar pelo direito. Ah, eu usei escalonador de processo da Oracle, vamos imaginar. Você tem que pagar para a Oracle e falar, ó, quanto que você quer para me poder deixar usar, entendeu? Então, por isso que tem partes que é público, tem partes que é monetizado, que é deles. Eles fizeram, eles podem cobrar quanto que eles quiserem. Entendeu? Por exemplo, o Microsoft, o Windows, boa parte dele é monetizável. Mas os módulos, por exemplo, de acesso a Android e acesso a Linux, não podem ser monetizados. Isso quer dizer o quê? Se amanhã ou depois o Mac quiser pôr, ele põe também. Entendeu? E a Microsoft não vai poder ir lá e processar eles. Ah, vocês colocaram um módulo aí de Android. Fala, e daí? O Android não era seu? Você também colocou? Entendeu? É, porque essa parte realmente eu penei para entender. Não, é isso daí. Muita coisa é deles, tem coisas que foram anexadas de terceiros. O que é de terceiro, se ele não comprou, ele também não pode vender. Entendeu? Se ele pegou uma licença pública, se alguém usar aquele parte daquele código, ele não pode falar nada. Agora, se o cara pegar a parte do código que foi ele que desenvolveu, aí essa ele vai lá e mete processo, igual foi a Oracle que fez isso. É, mas aí tem. Até onde eu vi, tipo, a Google tinha usado uma parte que era free da máquina virtual. Porque a máquina virtual do Java tem uma parte também que é paga e uma outra parte que é da Oracle. Aí a Oracle foi que usou a parte paga, mas a Google foi que usou a parte free. Isso é uma Aí é briga de bagunça. cachorro grande. Para definir o que é freio e o que não é. Hoje em dia tá meio complicado. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Mais outras apresentações? Tem bastante gente que faltou aí para apresentar. Mais apresentações, pessoal? Sua dupla está no hospital? Ué, o que aconteceu com eles? Grupos, ó, que eu tô vendo aqui que ainda falta. Falta o grupo 21, que é. Eu passei, acho que é um Ubuntu para nuvem, não lembro mais. Tá anotado em algum lugar aí. Tem um grupo, acho que o 21. Tem o grupo do Matheus Amaral. Tem o grupo da Maria de Fátima. Tem o grupo do Christian. Tem o grupo do Rafael. O grupo do Gabriel. Só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 grupos falta. Oi, professor. Também. Pode falar. Eu sou do Ubuntu. Se você quiser que eu apresente, Pode mandar bala. você pode passar o Deixa eu colocar permissão? aqui, Matheus. Tá lá, tá um pouquinho só.
Vê se já liberou aí. É só você, Matheus? Isso, só. Tá liberado aí, acho. Deixa eu Tá apresentar medinho. aqui. Uhum. Tá aparecendo, professor? Tá, manda bala. Boa Certo. apresentação. Obrigado. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Eu sou o Matheus Irias Saito Kaihara e fiz um trabalho sobre o sistema operacional Ubuntu Core. Sua origem. Bom, o Ubuntu Core é um sistema operacional baseado na distribuição Debian, que foi desenvolvido em 2004 pela Canonical, a empresa que foi fundada pelo empresário Mark Shuttleworth, que lançou sua primeira versão do sistema operacional em 20 de outubro de 2004. Esse sistema operacional, ele não tem fins lucrativos. E sua principal prioridade é contribuir com a comunidade mundial de softwares. Por isso, foi escolhido o nome Ubuntu, que é uma palavra de origem africana, que possui como significado Humanity to Others, ou Eu sou porque nós somos. Como característica, o Ubuntu utiliza como seu núcleo principal o Linux. E ele é baseado na distribuição Debian, como eu dito antes. Ele também é um open source, código aberto, que disponibiliza o código-fonte para sua comunidade poder acessar e ter como conhecimento. Ele possui atualizações a cada 6 meses e fixamente nos meses de abril e outubro que são lançadas as atualizações. Ele possui programas pré-instalados, como o Firefox, o OpenOffice ou o LibreOffice, dependendo da versão, e ele atua ativamente na área das internet das coisas. Como gerenciador de memória, ele possui a memória virtual paginada, ou seja, é possível rodar um programa que exige mais memória do que o dispositivo comporta fisicamente. Ele trabalha com a memória RAM e ele dá prioridade principalmente aos programas que estão em atual processo. E quando a memória RAM fica lotada, ele começa o processo de swap. Swap na qual tem três principais processos. O swapping, que é o contorno, a solução do problema, né, da insuficiência de memória RAM. E com isso, ele, ele pega os processos principais que não estão sendo muito utilizados e passa esse processo para uma memória secundária. E o processo que estava na memória secundária, que começou a ter mais uso, né, passa para a memória principal. E tem esses dois processos que chama swap out e swap in. Swap out, que é a troca de processos primários para os secundários, e o swap in, que é o inverso, que é quando pega os processos das memórias secundárias para passar para a memória principal. Esse aspecto faz com que o algoritmo escolha quais processos serão retirados da memória principal e quais processos da memória secundária sofrerão o swap-in. Caso contrário, vai ocasionar um problema no gerenciamento de memória. Além disso, temos o compartilhamento de memória. Os processos do Linux têm espaço de endereçamento que consiste em três segmentos: o segmento de texto, de dados e de pilha. O segmento de texto contém as instruções de máquina que formam o código executável do programa. O segmento de dados contém o armazenamento para todas as variáveis, como cadeia de caracteres, vetores dos programas e outros dados. E o segmento de pilha, ele é o que classifica se o processo vai do maior ou ele vai descendo numericamente até o processo zero. O escalonador de processos é quando dois ou mais processos se encontram em estado pronto, que ele pode ser executado,
E se somente uma CPU estiver livre, o sistema precisará escolher qual será o próximo processo a ser executado, né? Dessa forma, o escalonador entra em cena e faz a escolha de qual processo a CPU vai executar. E são dois tipos de escalonadores, os preemptivos e os não preemptivos. Os preemptivos são algoritmos em que o processo não pode ser perdão. Preemptivo é o algoritmo em que o processo pode ser interrompido durante a execução, e o não preemptivo é o contrário. É o processo que pode ser interrompido durante sua execução. E durante o escalonamento dos processos, o algoritmo é incluído no kernel do sistema para que seja definido qual a prioridade de cada segmento. Se ele vai ser o principal ou se ele pode ser deixado de lado para depois. Ademais, a cada interrupção do sistema, o kernel faz a atualização dos dados, recalcula as prioridades e faz o escalonamento novamente. O escalonador tem como característica o time sharing, que é a divisão do tempo em que o processador executa cada processo sequencialmente. O time sharing, basicamente, ele determina quanto tempo cada processo vai ser executado. Assim, a execução de múltiplos processos simultaneamente, porque o escalonador determina o tempo, né, do processamento, e, além disso, os processos que foram executados por um longo tempo, o kernel identifica e reduz sua prioridade, por ter ficado muito tempo processando, fazendo com que haja menos tempo no processo, fazendo com que tenha menos tempo no processo. Porém, esse tempo que o processo não executado pode ser muito grande. Caso contrário, ele vai afetar a experiência do usuário, ou seja, vai travar o sistema, né? Dessa forma, o kernel limita o tempo de processos em múltiplos de 10, sendo entre 10 microsegundos a 100 microsegundos cada processo. E temos tipos de prioridades. A estática, na qual utiliza exclusivamente pelo processo de tempo real, que ele é atribuído um número, né, no intervalo entre 1 e 99, para que cada processo seja ativo. Temos a segunda tipo de prioridade, que é a dinâmica, na qual os processos são interativos, na qual é definido caso não haja tarefas em tempo real. Portanto, os processos com prioridade estática são mais importantes do que os processos de prioridade dinâmica. Como o tratamento de entrada e saída, o Ubuntu, todos os dispositivos são tratados como se fossem um arquivo. Ao enviar ou ler os dados para esse arquivo, a comunicação e os bytes são repassados imediatamente para o driver do dispositivo. O papel do driver é estender a funcionalidade do kernel e prover um mecanismo para que tenha interação entre o usuário e o sistema operacional. E os arquivos desse dispositivo vêm com duas identidades. O primeiro, que é o tipo de arquivo de dispositivo, na qual, se é de bloco, ou seja, é um arquivo do HD ou de um CD-ROM, que possui altas taxas de transferência, né? Ou seja, de caráter, que é placa de som, teclado, mouse, etc., ou interface de rede. E a outra identidade é que um par de números, que ele vai ter um par de números, né? O principal e o secundário, na qual o principal identifica o tipo de dispositivo e o segundo identifica o dispositivo dentro um grupo específico de dispositivos, tipo um monitor, um outro monitor, entre outros. O sistema de arquivos, o Ubuntu, ele possui diversos sistemas de arquivos que que são determinados pelo disco, né? HD, SSD, etc. E eles irão estruturar o armazenamento, a leitura e escrita dos arquivos e informações. Entre esses diversos sistemas de arquivos, os mais utilizados são o ext4, o JFS e o XFS. O ext4, que é o Extended File System, é a evolução das versões anteriores, que tinham o ext, ext2 e ext3, na qual possuíam redução na fragmentação do sistema e ele trabalha efetivamente com arquivos grandes.
Além disso, ele possui uma ferramenta muito importante chamada Journaling, ele faz um log de todos os eventos em uma área específica do disco, prevenindo com que os arquivos sejam corrompidos, perdão. JFS. O JFS é o Journaled File System, que trabalha bem com arquivos grandes ou pequenos. Ele faz pouco uso do processador e possui um suporte muito bom com alguns sistemas operacionais. O XFS, que foi desenvolvido pela Silicon Graphics, e esse sistema de arquivos ele trabalha muito bem com arquivos grandes, podendo reconhecer arquivos de até 8 XB-bytes, que convertendo para um valor que é mais conhecido, né? 8 XB-bytes são igual a 9.223.372 terabytes. Em contraponto, esse sistema de arquivo ele não lida muito bem com arquivos muito pequenos. A segurança do sistema. Bom, o Ubuntu tem como principal característica, né, a sua segurança. Segundo até mesmo o site oficial do Ubuntu, desde sua criação, em 2004, eles sempre buscaram serem reconhecidos pela sua segurança e confiabilidade, né? Desde sua toolchain, seus conjuntos de pacotes, até suas frequentes atualizações, possuem características relevantes para acrescentar nessa segurança, né? E dentre todas suas peculiaridades, o Ubuntu possui diversas criptografias, tanto em documentos quanto em aplicativos. Desse jeito, facilita muito na implementação dos dispositivos de internet das coisas, né? Além disso, eles possuem como peculiaridade, né, um firewall muito bom, conhecido como FW, ou Uncomplicated Firewall, que prevene o vazamento de data, o MyDPL, ou Data Loss Prevention, e o protocolo SSH, que é o Secure Shell, que possui conjuntamente o protocolo SFTP, que é o Secure File System, Secure File Transfer Protocol. Como interface do usuário, uma das mais recentes, né, versões do Ubuntu é a 21.04, que lançou no começo desse ano, em abril, né, que chama Hirsute Hippo, ou como tradução, hipopótamo peludo. E como característica, né, cada versão do Ubuntu, ele recebe um nome de animal com uma característica, né? E então essa versão 21.4 possui como característica o hipopótamo peludo, né? Aqui temos a interface principal, né, a área de trabalho. E aí ao fundo temos o hipopótamo peludo. Temos essa grade de cores que é padronizada e possuímos essa interface, né? Aqui temos mais detalhadamente cada parte, né? Na esquerda nós temos a barra de tarefas. No centro aqui temos ao clicar, né? Temos as notificações e a data no sistema. E na direita superior temos as configurações e outras opções para o usuário utilizar da forma que preferir, né? Temos um exemplo da janela do terminal. Temos também aqui o explorador de arquivos, ou também conhecido como a biblioteca, né? O tratamento de deadlock no Ubuntu, para resolver o problema do deadlock, a primeira medida tomada assim que 2 ou mais processos ficam bloqueados é simplesmente ignorar. E espera até que tenha uma resolução desse impasse. Porque para ter uma resolução desses impasses, para ter isso na sua configuração, é muito cansativo, é muito caro. Então, pro Ubuntu é meio inviável, então ele simplesmente ignora o problema de deadlock. Como outras tecnologias, né, ou características que transformam o Ubuntu como único, né,
temos open source, né? Como premissa, né? Ser open source, na qual a comunidade tem acesso ao seu código-fonte. A sua licença é grátis e LTS tem as suas atualizações frequentes de 6 em 6 meses, que traz bastante novidade para o público-alvo, né? Sua alta segurança, como dito antes, sua adaptação principalmente à internet das coisas e também o Ubuntu, né, é conhecido como a porta de entrada para o ambiente Linux. Como muitas pessoas às vezes têm interesse em utilizar o Linux, o Ubuntu é uma boa porta de entrada para isso. O só open source e sua licença grátis fazem com que tenha uma grande atração entre os usuários. Dessa forma, cria um ambiente para que possa surgir uma comunidade muito grande que interage entre si e fale, até mesmo com a Canonical, que é a empresa, né, para trabalhar junto e poder ter o melhor produto possível. E, além disso, a sua distribuição grátis, né, claro, faz com que tenha uma atração muito maior, né? As atualizações frequentes fazem com que a segurança seja bem mais tranquila. E com toda a sua ambientação e conjunto de características, faz com que o Ubuntu seja bem único. Bom, como suporte de multiplataforma, o Ubuntu possui multiplataforma, né? Com possibilidade de executar seu sistema em outros dispositivos além do computador, né? Tanto que já houve uma iniciativa da Canonical para ser, entre aspas, a Apple do mundo Linux, na qual eles tentaram criar o Ubuntu Phone, até criaram, porém não teve um resultado tão interessante. Então eles não levaram tanto para frente. Porque a Canonical até mesmo deixou de utilizar o Unity e passou a utilizar o GNOME. Bom, limitações da plataforma, ele é pouco compatível com jogos, porque sua principal premissa é mais direcionado à parte da internet das coisas, e dessa forma é, não, limita um pouco seu, a sua utilização, né? Além disso, a sua loja de aplicativos ela não é tão vasta quanto outros sistemas, né? Então isso limita um pouco. Bom, como prós e contras, nós temos a sua alta segurança, suas atualizações frequentes, open source e adaptação à internet das coisas, como dito antes, né? Em contraponto, nós temos dois principais pontos. Sua escolha é limitada dos aplicativos, apesar do OS ser grátis e ter diversas escolhas de aplicações, e a cada atualização que vem tendo, né? Eles tinham como premissa ter a sua identidade open source, porém, houve a contradição e partes do seu sistema não estão sendo disponibilizados para a comunidade ter acesso. Então, a gente está tendo um pouco de desavença com a sua premissa de ser open source, por vindo da Canonical, né? E demais é isso. Aqui as bibliografias utilizadas na pesquisa. E é isso. Alguma dúvida? Pessoal, dúvidas? Não? Eu gostaria só, o Matheus, eu achei que Sim. faltou isso aí para o futuro, falar um pouquinho mais a respeito da parte do core, na verdade. Sei. Porque o trabalho era Ubuntu Core. O Core, vou até colocar um link aqui depois se vocês quiserem dar uma olhadinha. Esse Ubuntu, ele é um Ubuntu feito para trabalhar com dispositivos portáteis. Então, ele é um pouquinho diferente desse Ubuntu que você mostrou, porque esse daí é um Ubuntu tradicional, entendeu? Certo. Ele é para IoT. Uhum. Então, esse especificamente, ele tem algumas peculiaridades. Se você olhar lá, ele tem
criptografia de disco completa, ele Uhum. tem segurança de baixo nível, tamanho do núcleo é minúsculo. Só para Sim. vocês terem mais ou menos a noção, o sistema operacional tem 260 megas. Hoje, qualquer sistema operacional que vocês vão instalar aí é 30 gigas, 20 gigas, 10 gigas. Ele tem 260 megas. Ele é bem pequititico. Por que ele é tão pequenininho? Porque hoje você vai comprar qualquer pente de memória, 1 giga Putz, compra um pendrive de 1 giga, vê se você acha. Nem existe. Tudo bem? Você acha aí de 8 giga, deve custar uns vintão. Se custar. Porque ficou muito barato. Então você consegue colocar um sistema operacional inteiro num pendrive mais merreca que existir. Entendeu? Uhum. Então fica muito barato para você construir um hardware que ele vai rodar. E qual que é a ideia dele? Ele é voltado para fazer a internet das coisas. É para usar dentro de carro, é para usar dentro de painel, é para usar como é que chama? Numa sinalização, num robô, num painel de uma fábrica, por exemplo, num sistema de controle de maquinário de uma fábrica. Então é para isso que ele foi desenvolvido. Então você vai ver, a interface dele é mais simples. Ah, mas tem interface gráfica? Tem. Se você colocar num carro, por exemplo, você pode ter um Bluetooth lá dentro. E você customiza a interface de acordo com o usuário. Exemplo, não é um Bluetooth, mas é um IoT também. O sistema operacional da BlackBerry. BlackBerry é que fabricava celulares antigamente. O sistema operacional dela usa nesses painéis da Vox. Esse painel cluster digital que a Vox usa. Se joguei, viu? Esses carros novos, tipo Polo, usa um painelzinho digital que você coloca o mapa no meio, ou coloca o painel pequeno, o painel grande. Aquilo ali é um sistema operacional que está rodando lá dentro. Então, ele tem um núcleo, tem um básico ali dentro, e você instala os módulos conforme necessidade. Então, ele vai lá e coloca um módulo de painel para Vox. Então, ele vai lá e coloca o módulo da Vox. Aí, é desse jeito. Se o cara apertar esse botão, eu mudo a tela para isso, eu abro esse aplicativo. Então, por exemplo, o GPS lá dentro é um aplicativo. Se o cara apertar um botão, eu pego no meu painel e mostro nessa área aqui o aplicativo. Então, ele carrega o aplicativo sempre nessa área fixa. O cara aperta de novo o botão, ele fecha esse aplicativo. Então, ele fica abrindo e fechando o aplicativo. Entenderam? Então, o software que faz isso é esse tipo de software, é os cores que a gente chama. Então, ele é que gerencia todo esse núcleo básico aí. Então, por padrão, ele não vem uma interface gráfica, ele vem em modo texto. Então, é só comandos texto. Aquela interface gráfica ali é só para desktop. No caso dele, a interface gráfica, quem desenvolve é quem vai usar o aplicativo. Ele monta a interface que ele precisa. Se é um botão, pode ser que a interface dele seja uma lâmpada e um botão. Você aperta o botão, ele acende a lâmpada ou pisca a lâmpada 4 vezes. É uma interface. Entendeu? Então, você não sabe qual que é a interface. A interface que ele vai rodar, ele não vem instalada. Então, por isso que ele é pequenininho. Ele só é o básico do básico do básico. Então, deixa eu até compartilhar aqui com vocês. Ver se eu compartilho só para vocês verem. Tá. É rápido. Deve estar vendo minha telinha aí. Aqui, ó, é o sistema operacional. Acho que dá até um videozinho aqui que vocês podem ver para ele poder usar. Tá vendo? Ó a diferença. Esse é um Ubuntu normal. Deixa eu até fazer grande aqui, ó. Esse é um Ubuntu normal, que tem um monte de coisa lá dentro. Aí você vai para o Core e você vê que ele é bem menor, ó. Então, o que ele vem? Ele tem o kernel e só isso, só o básico do básico. E você vai instalando os módulos conforme a sua necessidade. Então, diferente dali que ele vem tudo, vem interface gráfica, vem um monte de coisa lá dentro, ele não vem. Ele vem o básico do básico ali dentro. Então, você vai ver ali o sistema operacional,
não tem... Deixa eu ver se tem algum aqui que só mostra. Ele não tem a interface gráfica. É só modo texto. Tudo bem? E você personaliza a interface gráfica que você precisa, ou a interface, de acordo com o dispositivo que você vai rodar. Se vai ser rodar no carro, o carro vai ter rádio. Então, como é que vai ser a interface? A interface de um rádio. Ele vai ter 4 botãozinhos, vai ter um que você mostra um negocinho da FM. Se o cara apertar um botão, ele vai para frente, vai para trás. Aí, ali dentro, você instala um software de rádio. E assim por diante. Entenderam? Então, você personaliza por padrão, ele vem em modo texto. Bem, aí você personaliza a sua interface de acordo com o projeto. Mas ela é uma interface super simplesinha, modo texto, bem horroroso lá dentro. Deixa eu ver se mostra aqui. Mas é texto, é comando mesmo. E você personaliza a sua interface de acordo com a sua necessidade. Então, essa é a ideia desse núcleo, né? Para poder ser utilizado ali dentro. E isso roda em vários dispositivos lá dentro. Qualcomm, Raspberry, que é o principal, Linux. Então, você consegue ver tudo isso daí. Ó, sistema automotivo. Lá, ó, teria um módulo lá dentro, né? E ele controlando todos os painéis do carro. Então, se você pisa no acelerador, se você mexe no ar-condicionado, ele atualiza aqui na tela. Então, você apertou um botão, ele manda isso para o sistema operacional. Aí ele fala, tem que fazer tal coisa. Aí ele dispara um script e fala, ó, aumenta a velocidade do ar-condicionado, aumenta a temperatura tal, muda aqui no painel para tanto. Entenderam? E aí já tem aqui várias empresas, ó, que estão utilizando ele, que eu falei o caso da Vox lá. Esse painel digital lá da Vox que você usa já estão com Linux lá dentro. Quem não sabe, tem Linux lá dentro. Então, isso é legal. A Ford mudou. A Ford antes estava usando Microsoft. E agora também tá mexendo já com vários módulos, já com Ubuntu lá dentro. Então, esse módulo, esse sistema operacional que fica aqui dentro, que você não vê nem a interface, é uma parte de um núcleo do Linux, né? Do Ubuntu. Um Ubuntu para um processador específico. Geralmente é um ARM. Então, é um processador igual ao de celular. Então, ele pega no carro e põe um processador de um celular lá dentro. E roda um Ubuntu ali dentro. Tudo bem? Então, por que hoje, por exemplo, você tem uma crise que os caras não estão conseguindo vencer e entregar a quantidade de carros que você necessita? Porque o carro hoje em dia, para controlar os painéis, tudo, lá dentro tem o Linux. E lá dentro tem um processador. E com a falta de processadores, eles não estão conseguindo atender a demanda de celulares, essas coisas assim, faltou processador para os carros. Por quê? Porque eles priorizaram fabricar os processadores para os celulares que eles ganhavam mais. Para o carro, ele tem que vender para a montadora, ela compra milhares, só que paga uma mixaria. O ganho dela é pequenininho. Então ela falou, em vez de eu ganhar com a montadora, todo mundo está querendo o celular, eu vou atender o meu usuário, que ele quer o processador no celular. E deixou a montadora ver navios. Foi a hora que faltou. Então, por que o carro hoje está faltando o carro e o carro está tão caro? Porque o carro subiu. Um dos motivos é esse. Um é o dólar, né? E o segundo é porque lá dentro, hoje em dia, você tem um sistema operacional lá dentro, você tem um computador dentro do seu carro. Entenderam? E isso daí você vai ver bastante lá. Se você entrar lá dentro, você vai ver bastante dessa parte aqui dentro de robótica. Você consegue ver ali dentro várias empresas que estão utilizando também para controlar robôs. Então você vai lá ver, é o Linux que está rodando lá dentro, tudo bem? Então tem um módulo do lado assim da caixinha, né? Então tem o robô e tem um módulo controlando. Aí você fala, pô, só tem esse módulo.
Na verdade, o que está lá dentro é um computador rodando Linux ali dentro. Não tem uma interface gráfica, não tem lugar para você colocar teclado, mouse. Ele não lê isso daí. Você já programa. Alguém vai lá, programa isso, copia o programa, compila e manda pronto lá e grava tudo isso daí numa memória dentro de um chipzinho. Quando dá energia, ele carrega o sistema operacional, carrega aquele programa e passa a rodar aquele programa o tempo todo. Então, geralmente, você vai notar que ele tem peculiaridades, tipo quantidades menores de memória que ele gerencia e esse tipo de coisa. Apesar no carro da Vox, ele tem uma tela que, se não me engano, é Full HD. Full HD ou Full, não, Full HD. E uma placa da NVIDIA. Então, você tem ali um kernel Linux que tem um acesso a uma placa da NVIDIA. Então, ele tem uma plaquinha NVIDIA e um processadorzinho tipo de celular. Entenderam? Alguma dúvida? Então, passei rápido aqui só para vocês verem, porque é isso daí, essa parte aqui de internet das coisas. Quando a gente fala de Ubuntu, é um Ubuntu para IoT. Aí você vai ver aqui sistema embarcado, sistema automotivo, dá para você fazer download dele aqui dentro, ó. Tudo bem? Para cada uma das plataformas, fazer um kit de avaliação. Então tinha bastante coisa. Ele era diferente, tá vendo? É esse daqui, ó. Ele é o Core, ó. Então aqui você consegue acessar o site, aí tem os Raspberry, você vê eles funcionando com Raspberry, aí tem bastante coisa, você pode baixar. Você faz o download dele lá dentro e roda dentro desses Raspberry aqui, ó. Então tem bastante coisa. Depois, quem quiser depois dar uma olhadinha, tem bastante coisa a respeito disso daí. Ele é um sistema operacional mais simples do que um Ubuntu normal. Por quê? Porque ele é feito para rodar num dispositivo minúsculo. Tipo, o Raspberry é um mini computador, mais pequenininho, pouca memória, um processador fraco. É essa a ideia, é rodar em essas máquinas mais simples. Quem nunca viu um Raspberry, ele é uma plaquinha parecida com essa daqui, ó. Uma plaquinha bem pequenininha. Que o PC dele está reinicializando se for fazer chamada. Você me avisa que for fazer chamada, por favor. Deixa eu fazer a chamada aqui, porque senão daqui a pouquinho vocês atrasam muito aí também. Só colocar aqui que eu tenho apresentação dos trabalhos hoje. De quem tá... E quem falta ainda apresentar, pessoal? Todos que estão aqui. Faltou alguém que ainda não apresentou? Minha planilha falta aqui. Mas faltar não quer dizer que a pessoa vai apresentar. Das que estão hoje aqui. Voltou o Murilo? Ah, o Murilo é a turma que está no hospital, não é isso, Murilo? Que o Renato está no hospital? É isso, então beleza. Então falta um grupo. Além desse do Murilo com o Renato que no hospital, quem mais? Mais alguém? Então beleza. Aí Murilo, você apresenta então na quarta-feira assim que a gente começar a aula para depois eu deslanchar em outras coisas. Beleza? Pode ser? Eu nem perguntei o que era, se era, você falou que tá no hospital, mas não sei se é grave ou não. Se for grave, depois vocês me avisam. Se não for, foi uma coisa simples, que passou mal, foi para o hospital e depois voltou. Aí na quarta-feira vocês apresentam, então. Antes que eu esqueça, deixar registrado novamente. E essas faltam aí para mim. Dias que você faltou. É o dia que fiz pressão. Fiz chamada, você não respondeu. Antes que eu esqueça, gerenciamento de memória lá dentro do Moodle.
Isso daqui foi semana passada. Vai falar que não tá gravado de novo. Tá gravando aí, ó, para vocês verem aí, tá gravando, para não falar que não gravou. Quem não duvidar, é só olhar na semana passada, na última semana de aula, na última aula, vocês vão ver que no finalzinho da aula tá gravado. Mas para ficar registrado pela novamente, é para entrar aqui, tem os slides, ó. Então tem o slide conjunto 5, 6 e 7, e tem essas aulas que estão marcadas a assistir, ó. Então, ó, assistir, 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 assistir. É obrigatório assistir, pessoal. Eu quero que quarta-feira, todo mundo que tem aqui, todos tenham assistido tudo. Se não entendeu, tem aulas extras aqui que são conteúdos complementares, ó. Tudo isso daqui é conteúdo complementar. Então, se você ficou com dúvida, tem material extra aqui dentro. Entenderam o que é para fazer? Olha o que é de vídeo que tem aqui. É um monte. Eu tinha passado para vocês assistirem isso durante essa semana que vocês não tiveram nada, né? Aquela semana de folga. Mas, como vocês não assistiram, ó, final de semana que vocês vão fazer? Assistir um monte de vídeo. Beleza? São do YouTube. Na verdade, fui eu que gravei e coloquei no YouTube. Mas estou no YouTube. São vídeos no YouTube. Tudo bem? Então é para vocês assistirem. Por quê? Porque senão a gente vai atrasar muito a matéria. Eu tenho que chegar e eu vou só explicar em cima. Fim de semana bom é assim. É, tem bastante coisa para fazer. Joia? Então tem material aí. E não vem falar que depois não sabia, hein? Então, ó, tem tudo isso daqui, ó. Ó, para assistir, ó. Meu conselho, assistam tudo. O mínimo que é para fazer, o mínimo é o que está marcado como assistir. Esse é o mínimo do mínimo. Então, o mínimo é assistir 1, 2, 3, 4 aqui, ó. Esses 4 vídeos e olhar os slides. Esse é o mínimo. Tudo bem? Qual que é o ideal? Assistir todos. Entendendo? Alguma dúvida? Professor, Oi, pode falar. eu tô com um problema aqui no meu PC, queimou Aham. minha fonte. Aí, se o senhor deixar eu por último, eu agradeço, que eu vou tentar resolver essa semana. Tá bom. E pelo celular não estou conseguindo. Não, sem problema, Maria. Aí você faz, então, e apresenta até o final da semana. Se você conseguir fazer isso entre quinta e sexta-feira, tá ótimo. Então, é que meu filho trocou a placa, aí eu vou Uhum. ele vai ter que comprar uma fonte compatível na placa, e nós vamos ter que esperar chegar essa fonte. Uhum. Foi devido àquela chuva que deu, aí me queimou a fonte. Não, Perdi sem todo o problema. trabalho. Não, não, tranquilo. Mas eu vou tentar assistir os vídeos aí pelo celular. Pelo Depois, celular, essa parte dá para assistir tudo pelo celular. Que é videozinho do YouTube. então tá bom, professor. Tá Obrigada bom? por enquanto. De nada. Ok. Então, fazer a chamadinha antes que atrase aí, depois aí não dá tempo. Ângela. Ângela tá aí. Christian. Douglas. Christian não menciona nada. Douglas, não. Eloá. Enzo. Presente. Gabriel Augusto. É que eu tenho problema no PC. Tá certo. Gabriel Augusto. Não. Gabriel Nascimento. Aí, Guilherme está presente. Deixa eu ver qual é o Pérez. Gustavo Silva. Isabelle. O Gabriel Freitas falou que ele está aqui. Gabriel Freitas falou que está ali. A Isabelle já colocou. Gustavo Silva. Não. Giancarlo. Presente, professor. Jonathan. Presente, professor.
João Gabriel? Não? João Pedro? Presente. João Vitor? Presente. Joaquim? Presente, professor. José Antônio? Presente. Lêner? Lêner? Não? Luana? Luana? A Luana estava aí, tá aí. Márcio dos Santos? Márcio? Não. Maria, eu sei que tem cabelo de falar com ela. Presente. Matheus Amaral? Matheus Amaral? Não? Matheus Ortega? Matheus Saito? Apresentou hoje. Presente. Murilo? Rafael Antunes? Presente. Renato? Renato está no hospital, né? Depois, Renato, dá uma assistida aí nos vídeos, depois você me fala ou traz uma testada. Rian? A Rian acho que não vem. Thales? Thiago Márcio? Vitor Nogueira? Presente, professor. Vitor Yudi? Vitor Yudi? Não? Tá aí. Vinícius? E Vanderlon? Não. Beleza, acho que isso aqui é o que tá. Então não esqueça, pessoal, por favor, depois tem os vídeos para assistir. Recomendo que assistam todos. Se não puder, fala assim, professor, mas eu não posso, sei lá, por algum motivo, assistir todos. No mínimo tem 4 para assistir, que são os que estão marcados como assistir. Todos entenderam isso? Então, bom final de semana para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Qualquer dúvida, estou à disposição. Só mandar e-mail. Boa noite. Boa noite. Obrigado, bom final de semana para vocês. E não Igualmente. esqueça, hein? Nada de não esquecer que tem coisa para fazer, hein? Quem chamar na madrugada de domingo, você tá louco? Boa noite. Nada de zap de madrugada, não. Malemar e-mail. Obrigado, bom final de semana. Até quinta-feira, pessoal. Não esqueça de tarefa, hein? Maratona de vídeo. Bom final de semana para vocês.